Talvez você está dizendo: pastor, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Pastor, Deus falou comigo, mas essa promessa não chega. Ela não chega nunca. Ela vai chegar, você pode ter certeza. Porque assim como o nome Zacarias significa lembrado por Deus, Deus está dizendo: eu não esqueci da tua oração, eu não esqueci da promessa, porque Ele cumpre promessa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Existia naqueles dias, antes de Jesus nascer, um homem chamado Zacarias, cuja sua mulher chamava Isabel. A Bíblia diz que este casal, eles eram justos, irrepreensível diante de Deus. E Zacarias, que tinha uma linhagem sacerdotal, também a sua esposa, a Isabel, que vinha da descendência de Arão, eles eram tementes a Deus. Mas a Bíblia diz que eles eram avançados em idade e eles não tinham filhos. Veja aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1 ainda, versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha o versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, esse casal, faltava algo na vida deles. Eles eram justos, eram irrepreensíveis, eram pessoas de Deus, mas eles não tinham filhos. Naqueles dias do Antigo Testamento, uma mulher que não poderia ter filhos, poderia ser mal vista. Mas Deus é Deus de milagre. Deus é um Deus poderoso que Ele planeja tudo, Ele faz as coisas na hora certa, no tempo certo. Esse Zacarias, olha como Deus trabalha. A Bíblia nos diz que coube-lhe em sorte ele entrar no templo para ministrar. Ele era sacerdote de Deus. Para você ter uma ideia, naqueles dias havia 23 mil sacerdotes em Jerusalém. 23 mil. E o ditado que dizia que havia mais sacerdotes em Jerusalém do que pedras em Jerusalém. Mas a Bíblia fala que coube-lhe a sorte Zacarias entrar no templo para ministrar. E foi realmente mais do que sorte. Porque o sacerdote às vezes esperava a vida inteira para entrar no templo para ministrar e não acontecia. Mas a Bíblia diz que Zacarias entrou no templo, como diz a palavra de Deus. O nome Zacarias, eu quero que você anota aí na Bíblia, eu quero que você guarda bem isso, quer dizer lembrado por Deus. Diga: lembrado por Deus, ou o Senhor lembra. Então o nome Zacarias quer dizer o Senhor lembra. O nome Isabel, que é da sua esposa, quer dizer aquela que cumpre promessas. Olha que interessante. Olha a junção na palavra, como tudo está linkado, como tudo está no seu devido lugar, até os nomes. O nome Abias quer dizer Deus é Pai. Deus é Pai. Então veja agora o trabalhar de Deus. Eles não tinham filhos. E Zacarias, ele entra no lugar mais especial no templo, que é o lugar santo dos santos, depois do véu, onde ficava ali a arca do concerto, a arca da aliança. E o sacerdote, ele podia entrar uma vez por ano neste local, não mais do que isso, uma vez por ano. Então o sacerdote que entrava no lugar santo dos santos, a responsabilidade era muito grande, porque se o sacerdote entrasse de qualquer maneira no santo dos santos, ele poderia ser fulminado pelo Senhor. Nos diz que era amarrado uma corda na sua cintura, e quando o sacerdote demorava muito tempo, para que ninguém entrasse ali no lugar santo dos santos, ele fosse fulminado, ele teria que ser puxado para alguém não entrar, e não acontecia isso com aquela pessoa também. Então era uma questão muito séria. Esse homem chamado Zacarias, lembrado por Deus, ele está no lugar mais santo do templo, e ele está fazendo as orações, e o povo de lado de fora está orando, está clamando a Deus. E uma das orações que os judeus mais faziam, sobretudo, ou a primeira, ou a principal oração era essa: Senhor, envie o Messias. Nós queremos o Messias sobre a nação. E era uma promessa de Deus. Nós queremos o Messias.
E eu também creio que este homem chamado Zacarias, ele está orando a Deus para Deus enviar o Messias. Ele está orando a Deus para que Deus enviasse o Salvador, mas também ele está orando por uma promessa que há muito tempo ele está esperando da parte de Deus. E qual era a grande promessa que ele aguardava? Ele queria ter um filho, mas a sua esposa não podia, já era uma mulher avançada em idade e era estéril. E ali Zacarias está orando a Deus, quando de repente a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor apareceu ali à direita do altar. E Zacarias, ele temeu, ele olhou ali para o anjo, e o anjo diz assim para Zacarias: não temas, Zacarias. Foi aqui o que nós lemos: não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Olha como Deus trabalha. A oração de Zacarias foi ouvida, e nós vamos entender por que Deus ouviu a oração de Zacarias. Ele estava ali à hora do incenso. No Salmo de número 142 diz assim: suba a minha oração como incenso suave diante de Deus. Era costume queimar o incenso, e a fumaça que subia era símbolo das orações que subiam até o trono de Deus, a presença de Deus. E Zacarias está fazendo exatamente isso. Ele está queimando incenso, ele está orando a Deus, e diz a palavra de Deus que Deus ouviu a oração de Zacarias, porque ele disse: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel, aquela que você diz que é estéril, ela dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome de João, e ele será grande diante do Senhor. Sobre ele, o Espírito, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Você sabe como Deus trabalha de uma maneira tão poderosa, que João Batista, ele não podia nascer nem antes e nem depois do tempo. Ele tinha que nascer na hora certa. Por quê? Porque João Batista, ele seria o precursor de Jesus. Ele seria a voz profética que anunciaria o caminho de Deus. Então vai prestando atenção. Você vai entender o porquê que Deus, a maneira como Ele trabalha. Tem certas bênçãos na nossa vida, tem certas coisas na nossa vida, que Deus, ele vai dar na hora certa, no tempo exato. Não é fora do tempo de Deus. Eu quero que você entenda que as bênçãos, tem certas bênçãos de Deus na nossa vida, que tem um propósito. Nada é aleatório. Tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Deus, ele não vai abençoar você pelo simples fato de abençoar. Aquilo que ele vai fazer na sua vida tem um propósito de Deus. Você pode ter a certeza nisso. João Batista não poderia nascer antes do tempo. Como é que ele ia anunciar o caminho do Senhor? Como é que ele seria a voz profética do Senhor? Então ele tinha que nascer na hora certa para anunciar e dizer, como ele mesmo declarou no Evangelho de Mateus capítulo 3. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele vai preparar o caminho do Senhor. No Antigo Testamento, Deus, ele preparou o caminho dos profetas e o caminho dos seus servos. Mas no Novo Testamento, João Batista, ele vai preparar o caminho do Senhor. E a oração de Zacarias, ela foi ouvida. Ele está no templo, no lugar santo dos santos, e o povo está do lado de fora, orando, buscando a Deus. Quando o anjo fala assim: Zacarias, a tua oração, ela foi ouvida. Diga: a minha oração, ela foi ouvida. A tua mulher dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. João no hebraico quer dizer agradecido por Deus. Então vai linkando aí, vai entendendo a palavra de Deus. Zacarias quer dizer lembrado por Deus. A primeira coisa que nós entendemos é que Deus não esquece da tua oração. Deus, ele se lembra de tudo quanto você orou. Eu amo aquele versículo na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa palavra pão quer dizer, traduzido, quer dizer grão ou sementes.
Quando você lança o pão sobre as águas, parece que ficou no esquecimento aquelas sementes ou aqueles grãos. Da mesma maneira também a nossa oração. Quando você ora a Deus, quando você coloca na mão de Deus, muita gente acha que a tua oração ficou no esquecimento, que Deus esqueceu daquilo que você orou há 10, 15, 20, 30 anos atrás, que Deus esqueceu da tua oração que você fez há meses atrás, há anos atrás. Mas Deus não esquece, porque Ele está dizendo que o nome Zacarias significa lembrado por Deus. Deus não esquece daquilo que você orou jamais. Olha para quem está ao teu lado e diz: Deus não esquece da tua oração. Nesta noite eu quero dizer para a tua vida aqui em nome de Jesus, que Deus se lembra exatamente que você orou, Deus sabe daquilo que você buscou, e aquela oração que você fez lá no passado, aquela oração que você fez ali meses atrás, Deus está dizendo para a tua vida: eu me lembro da tua oração, eu não esqueci da tua oração. Eu estou aqui para dizer nesta noite, Deus está falando com você, a tua oração não caiu no esquecimento. Ele está dizendo para a tua vida nesta noite: fica ligado nesta noite. Sabe por quê? Porque a tua oração, ela foi ouvida por Deus. Deus, além de ouvir a tua oração, Ele vai responder o que você orou. Diga glória a Deus. Oração ouvida. Agora, Isabel significa aquela que cumpre promessas. Diga comigo: aquela que cumpre promessas. Que coisa maravilhosa. Segunda coisa que nós aprendemos: Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele cumpre promessas na minha, na sua e na nossa vida, queridos. Talvez você esteja pensando que Deus esqueceu, que Deus não se lembra. Quem é que crê que Deus tem promessa na tua vida? Quem é que crê que Deus tem promessa na tua casa, na tua família? Talvez você está dizendo: pastor, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Pastor, Deus falou comigo, mas essa promessa não chega. Ela não chega nunca. Ela vai chegar, você pode ter certeza. Porque assim como o nome Zacarias significa lembrado por Deus, Deus está dizendo: eu não esqueci da tua oração, eu não esqueci da promessa, porque Ele cumpre promessa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Diga glória a Deus. Agora, Bias quer dizer Deus é Pai. Diga: Deus é Pai. Quem é que crê que Deus é Pai? Deus, Ele é Pai. Ele é Pai para cumprir as promessas na nossa vida. Ele é Pai para lembrar aquilo que você orou e aquilo que você pediu. E eu sei disso. Quantas coisas que Deus falou comigo lá no passado e que já se cumpriram, e tem coisas que ainda não se cumpriram, mas ao seu tempo vai se cumprir. Queridos, Deus não se engana. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tem gente desanimada, tem gente que acha: pastor, Deus esqueceu, Deus não se importa comigo. Talvez algo que aconteceu na tua vida que não deu certo, você acha que Deus virou as costas para você. Talvez você ache: quando que Deus vai cumprir a promessa que Ele tem na minha vida? Pastor, já passou tempo e tempo e tempo, e nada aconteceu na minha vida. Deus, Ele cumpre promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não importa quanto tempo passe, se é 1, se é 2, 3, 4, 5 anos, mas Ele vai cumprir na tua vida. Você pode dar um glória a Deus aqui hoje? Agora, olha que coisa interessante. Zacarias, ele é um sacerdote, e ele entra no lugar santo dos santos. Diga: santo dos santos. E o povo está do lado de fora. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Diga: eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdote, ele não pode ficar do lado de fora, ele tem que entrar no santo dos santos. Por que o anjo se manifestou na vida de Zacarias e não do povo que estava do lado de fora? Você vai entender agora. Porque Deus, Ele responde oração quando você adentra no santo dos santos.
Você não pode estar fora do Santo dos Santos. A Bíblia nos diz que o véu, ele foi rasgado do alto para baixo. Você não pode ficar do lado de fora. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Quando Jesus Cristo, ele padeceu ali na cruz, nos diz a palavra que o véu ele rasgou do alto para baixo. Meu irmão, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus. O anjo manifestou a Zacarias porque ele estava dentro do Santo dos Santos. Deus nessa noite diz para você: aonde você está? Qual é a tua posição, meu irmão? Por onde você tem andado? O Santo dos Santos representa intimidade. O Santo dos Santos representa a presença de Deus. O Santo dos Santos representa onde Deus está. Aí você pergunta: pastor, onde é o Santo dos Santos? É na igreja? Pode ser no quarto da tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser na tua empresa, aqui na igreja, no teu carro, na rua. Porque eu e você, nós temos acesso ao trono e à presença de Deus. Diga glória a Deus. Só que às vezes você está fora. Eu quero que você entenda isso. Às vezes você está fora do Santo dos Santos, e Deus diz que o seu lugar não é fora, o teu lugar é na presença de Deus. Sabe por que muitas pessoas às vezes não conseguem obter as coisas? Porque está longe da presença de Deus, está afastado da presença de Deus. Você não precisa ser pastor, evangelista, missionário, obreiro, obreira, para entrar no Santo dos Santos, porque no Antigo Testamento só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas hoje nós somos sacerdotes da nova aliança. O véu que separava, diz lá em Hebreus, já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora não se apaga mais. Eu e você, nós temos acesso ao Santo dos Santos, diz a Bíblia, pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser, a hora que você quiser, onde você estiver. Seja na rua, seja na tua casa, seja no teu carro, seja no teu quarto, meu irmão, dobra o teu joelho e se achega a Deus, porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu querido e minha querida, nesta noite, nós temos que ir até a presença de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, porque é no Santo dos Santos onde Ele se manifesta a sua glória. Diga glória a Deus. Por isso que ali o anjo disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. E o povo estava onde? Do lado de fora. Olha para quem está ao teu lado e diga assim para esta pessoa: Deus quer te ver. O seu lugar é na presença dEle. Deus nesta noite está falando contigo. Venha para a presença de Deus. Não há outro lugar que você possa estar. Aí tem gente que pensa: pastor, mas eu venho na igreja, eu venho domingo. Mas não significa o fato de você estar na igreja, você está no Santo dos Santos. Porque se o sacerdote ele estivesse com a sua vida errada, ele seria fulminado pelo Senhor ali exatamente naquele local. Não sei se você está entendendo a palavra. Meu irmão, o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos afasta do lugar mais santo, da santidade de Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O pecado te afasta da presença do Altíssimo, mas a santidade te aproxima cada vez mais de Deus. Quando você entende isso, quando você crê nesta palavra, aí você entende que Deus, da mesma maneira que Ele se manifestou na vida de Zacarias, Deus quer fazer isso hoje na tua vida também. Deus quer dizer para você aqui hoje: meu filho e minha filha, a tua oração ela foi ouvida.
A tua oração, ela foi ouvida. Sabe aquela oração que você fez há tempo atrás? Sabe aquela oração que você fez há dias, há meses atrás? Deus não esqueceu. Por quê? Porque Deus lembra daquilo que Ele falou, daquilo que Ele prometeu na sua vida. Zacarias quer dizer lembrado por Deus. O Senhor lembra nesta noite. Ele está falando para você aqui hoje: eu me lembro das tuas orações. Sabe aquela oração que você fez chorando no teu quarto, derramando as tuas lágrimas, aquela oração no íntimo que ninguém mais pôde ouvir, só você e Deus? Naquela hora, queridos, o anjo do Senhor, ele subiu com as tuas orações até aos céus. E Ele não se esquece daquilo que você orou.